Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz. Hoje é quinta-feira, dia 28 de julho do ano 2022. Ontem, então, foi quarta-feira, dia de culto de oração na nossa igreja, Primeira Igreja Batista em Muqui. E ontem, sob a responsabilidade dos homens, dirigiu o irmão João Batista Correia e pregou o irmão Rubem. O irmão Rubem pregou no texto que está lá em Isaías capítulo 51. Isaías capítulo 51 a parte do livro do profeta Isaías, onde Deus fala sobre a restauração e a salvação de Israel. Eu não vou repetir a pregação do irmão Rubem, mas eu quero destacar um verso que me chamou a atenção, que eu grifei, que é o verso de número 2, quando Deus diz assim: olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, eu o chamei, o abençoei e o multipliquei. Então, Deus, ao falar sobre a restauração e salvação de Israel, cita Abraão como exemplo. Olhem para Abraão, ele era ele só, mas eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Eu tive capacidade de fazer isso. O que eu não posso fazer com vocês, né? Que já são o povo multiplicado, que já são muitos. E, claro, meus irmãos, a gente sabe, né? Qual é o contexto, qual é a razão, porque Deus chamou, porque Deus abençoou, porque Deus multiplicou a Abraão. Na descendência de Abraão, ou mais precisamente no descendente, um descendente de Abraão, Jesus, né, seriam abençoadas todas as famílias da terra. Nós somos abençoados hoje por causa dessa promessa de Deus e desse feito de Deus na vida de Abraão. Mas eu fiquei pensando nisso, né? Sendo Abraão ele só, eu chamei, eu abençoei e eu multipliquei. E eu fiquei pensando em nós, né? Nós hoje, meus irmãos, nós precisamos hoje orar. Nós servimos a um Deus poderoso e nós precisamos também experimentar essa bênção de Deus, a bênção da multiplicação. E Deus pode multiplicar no nosso meio, no meio da cristandade em geral, e no nosso meio, mais especificamente aqui em Muqui. Deus pode multiplicar, por exemplo, as conversões, e nós precisamos orar para que Deus multiplique as conversões no nosso meio. Não tem havido conversões. Eu não tenho ouvido falar de conversões aqui, conversões verdadeiras, sinceras, aqui na cidade de Muqui, nem nosso meio, nem meio algum. Então nós precisamos orar para que haja conversões, especialmente conversões daquelas pessoas da nossa família. Deus multiplique as conversões. Nós precisamos, muito mais do que todas as outras coisas, ver o poder do Senhor agindo, poder do Espírito agindo, convencendo as pessoas do pecado, da justiça e do juízo, e levando-as à conversão a Jesus. Meus irmãos, nós precisamos orar para que Deus multiplique também entre aqueles que já são crentes a quantidade de trabalhadores. Jesus disse em certa ocasião aos seus discípulos que a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. A gente precisa orar para que o Senhor da seara mande mais ceifeiros. A seara continua grande e os ceifeiros continuam poucos, mesmo havendo tantos crentes. Então nós precisamos orar para que Deus multiplique os trabalhadores na igreja, trabalhadores na seara do Senhor, trabalhadores no reino de Deus. Nós precisamos orar para que Deus multiplique o número de pessoas presentes nos cultos. Antigamente, e a gente não pode ficar pensando só em antigamente, de vez em quando a gente faz referência, né? Mas antigamente, uma igreja tinha 100 membros e havia nos cultos 150, 200, a escola bíblica dominical era o número de membros da igreja e mais uns 50% de matriculados. Hoje em dia, como que está?
nós sabemos conquistar. Precisamos orar para que Deus multiplique o número de crentes interessados na igreja do Senhor Jesus. Precisamos orar para que Deus multiplique o número de pessoas, de crentes que oram, não só nas suas casas, mas junto com outros irmãos na igreja. É claro que eu sei que num dia de semana, num meio de semana, nem todo mundo, a igreja inteira não estará aqui para orar em peso, mas a gente não pode ignorar, fechar os olhos para o fato de que as pessoas que vêm para orar, a quantidade de pessoas que vêm para orar, poderiam ser bem maiores. Nunca será a totalidade dos crentes, porque os irmãos estão trabalhando, estão estudando, chegam tarde em casa, mas poderia ser bem mais. Acredito que até bem mais do que o dobro das pessoas que hoje vêm para orar. Então precisamos orar, clamar para que Deus multiplique. E precisamos nós pensarmos que nós precisamos fazer parte dessa multiplicação. Deus vai multiplicar o número de pessoas. Eu preciso fazer parte dessa multiplicação divina. Então, oremos com fé, pensemos nisso. Deus está dizendo aqui, olha, Abraão era um só, mas eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Nós já somos um bom número. O que Deus pode fazer? Se Ele fez o que fez com Abraão, que era um só, cuja esposa ainda era estéril, o que Deus pode fazer conosco se nós realmente, verdadeiramente orarmos, nos consagrarmos a Ele, nos dedicarmos, nos entregarmos de fato, fazermos de fato aquilo que Ele nos orienta a fazer? Por exemplo, lá em Mateus 6, verso 33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sem se preocupar com as outras coisas, porque elas vos serão acrescentadas. Meus irmãos, que Deus abençoe, que nós possamos pensar nisso, refletir nisso, e orar, e nos consagrar, e nos dedicar ao Senhor, e nos levantarmos da nossa zona de conforto, para fazermos parte dessa multiplicação de Deus, multiplicação de pessoas que trabalham, multiplicação de pessoas que oram, multiplicação de pessoas convertidas. Que Deus abençoe. Abraão era um só, mas mesmo sendo um só, eu o chamei, eu o abençoei e eu o multipliquei. Que Deus faça isso no nosso meio, em nome de Jesus, para a honra e glória de Jesus. Amém.